em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes como os demais, que não têm esperança. Isto é, a igreja não encara a vida como o mundo encara. A igreja não vê as coisas como o mundo vê. A cosmovisão da igreja é diferente da cosmovisão de quem não conhece Jesus. Glória a Deus. E é por isso que é possível cantar mesmo na dor. É por isso que é possível cantar mesmo com as portas fechadas. É por isso que é possível glorificar a Deus quando todas as circunstâncias dizem não. Aleluia. A primeira coisa que eu quero lembrar à igreja, eu quero me reportar primeiro ao texto que nós lemos. Esse salmista, ele está com o olhar voltado para Deus. O versículo primeiro é espetacular. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois a minha alma em ti se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O que ele quer dizer? Ele quer dizer primeiro o seguinte: quando a calamidade me assalta, quando a adversidade me assalta, eu estou escondido em Deus. E aí eu me lembrei da forma como Deus guardou Noé. Antes de começar o dilúvio, quando a chuva começa a cair sobre a terra, Deus chama Noé com a sua família e diz: entra na arca. E o próprio Deus, numa forma de cuidado com aquela família, fecha a porta da arca. O próprio Deus sela, o próprio Deus tranca a arca, como se Deus quisesse dizer: vocês estão protegidos. Quando a calamidade passa, quando a chuva passa, quando a água baixa, Noé não sai. É Deus quem veio a Noé e diz: agora chegou a hora de sair. Aleluia, glória a Deus. Perceba o cuidado de Deus. Deus diz: é hora de entrar, e Deus diz: agora é a hora de sair. Aleluia. E isso me faz lembrar do cuidado de Deus para conosco. E nós não podemos perder esse olhar de Deus nesse momento de coronavírus, nesse momento de adversidade. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus que nos abriga em sua arca, é o Deus que nos abriga debaixo das suas asas no momento das calamidades. E por que eu não devo me desesperar? Primeiro, porque eu tenho um Deus que não muda. Eu tenho um Deus que é imutável. Ele é o mesmo. O Deus que operou no passado, Ele ainda é hoje. Aleluia, glória a Deus. Isso quer dizer que as maravilhas que Ele operou no passado, Ele opera ainda hoje. Aleluia. Inclusive, enquanto você está me ouvindo aí agora, você pode ser curado agora, porque Ele é o mesmo. Enquanto você me ouve agora, Ele pode visitar a sua casa, a sua família, porque Ele é o mesmo. Enquanto você ouve a palavra de Deus, você pode ser batizado no Espírito Santo, porque Ele é o mesmo. Aleluia. Ele não muda. Deus que operou no passado, opera hoje. Diga amém, irmão. Olha o que diz o Salmo 102, versículo 27. Mas tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tu és o mesmo.
que a igreja de hoje esqueceu que Deus é o mesmo. Me permita abrir um parêntese aqui e dizer para você, irmão, tu lembra, quando eu era menino, aqui nessa mesma igreja, tinha uma musiquinha que as crianças cantavam, que dizia assim: quando esta igreja começa a dar glória, o fogo cai, o inimigo vai embora. Quando esta igreja começa a dar glória, o fogo cai, o inimigo vai embora. Esqueci o resto. Cai. Não é isso aí. Quando a igreja, tem uma outra que diz assim: quando a igreja começa a orar. Quem lembra desse corinho? Quando a igreja se manifesta no mundo espiritual, quando a igreja clama, quando a igreja ora, quando a igreja se posiciona, o sobrenatural de Deus acontece. É isso que eu quero lembrar para a igreja. Ele continua o mesmo, ele não muda. Nós mudamos. Se nossos pais no passado estivessem no culto de hoje à noite aqui nesta hora, eles ficariam pasmos como a igreja mudou, como nós mudamos em nosso comportamento. Aleluia. Esquecemos que Deus continua operando as mesmas coisas ainda hoje. Esquecemos que Ele continua batizando com o Espírito Santo no meio do culto de doutrina. Esquecemos que Ele continua curando aqui, nesta reunião, nesta noite. Parece que esquecemos que Ele está presente aqui. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele não muda. Hebreus, ou melhor, Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 1, de 10 a 12, diz assim: ainda, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, qual um manto os enrolarás, como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Tudo passa, tudo muda, mas Ele não, Ele continua o mesmo. Então não há motivo para se desesperar, porque o seu Deus é o mesmo Deus. Segundo, o nosso Deus se mostra na Bíblia como guarda fiel do seu povo. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16. A Bíblia diz aqui que o rei Asa o rei Baasa, melhor dizendo, o rei de Israel, havia feito uma fortaleza contra o rei de Judá, que era o rei Asa. E o rei Asa, quando percebeu que Baasa estava fazendo uma fortaleza para, em dado momento, atacar Judá, ao invés dele ir orar ao Senhor, buscar ao Senhor, ele foi buscar socorro na Assíria. E disse ao rei da Síria: olha, peleja contra o rei de Israel, para que corte aliança com o rei de Israel, para que ele não mais se levante contra mim. E a Bíblia diz que o rei da Síria e o rei do Egito se uniram contra Baasa e guerrearam contra Baasa, de forma que Baasa então desistiu de construir uma torre de armas para pelejar contra Judá.
E aí Deus usou um dos seus profetas e disse a ele: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. O que o profeta queria dizer para ele é o seguinte: a sua proteção é o Senhor. Quem te guarda é o Senhor. No entanto, você foi buscar ajuda da Síria e do Egito, mas quem guarda o povo de Deus é o Senhor. Aleluia. E ele disse: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito nele. Aleluia. Ele quer dizer, Deus passa por toda a terra e se mostra como protetor, como guarda. Ele é forte para com aqueles que guardam a sua palavra. Às vezes fazemos como Asa, nós esquecemos que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Aleluia. E nos desesperamos, entramos em aflição, em angústia. E esse coronavírus está aí para mostrar quem é crente mesmo, além de mostrar outras coisas. O que eu estou dizendo aqui não é que você deve tentar a Deus, não é que você deve sair por aí desobedecendo às autoridades sanitárias. Porque você é de Deus, o vírus não vai te pegar. Não é isso não, porque a Bíblia diz que o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Coronavírus pega em ímpio e pega em crente também. O que eu estou dizendo é que você não deve ficar abalado, você não deve ficar desesperado, porque você tem o Deus Todo-Poderoso que guarda a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Deus é o guarda fiel do seu povo. Quero ler aqui Salmo 57. Vamos voltar para o Salmo 57. Desculpe, o Salmo 46, que é um salmo que nós conhecemos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na... ok. Isto é o que Deus é para conosco. Agora, como deve ser o nosso comportamento diante desta realidade? Ele vai dizer: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Isto é, eu devo ficar confiante em qualquer circunstância, mesmo nas circunstâncias mais absurdas, ainda que a terra se mude, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí que coisa linda agora. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aleluia.
E olhe qual é o comportamento das nações. As nações se embravecem, os reinos se movem, mas ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos esconde na calamidade. Eu falei aqui a semana passada sobre Elias, que enquanto Elias estava no Querite, Deus guardou Elias no Querite. Quando a água do Querite acabou, Deus mandou Elias para a casa de uma viúva. E lá na casa da viúva, a farinha não acabou na panela, nem o azeite na botija. Israel todo passando fome, mas o servo de Deus e aquela viúva estavam protegidos pelo Senhor. Terceira coisa é que o nosso Deus é um Deus provedor. Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus que provê. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos, que eu sei que tem muita gente que está um pouco desesperado nesse momento, que está faltando dinheiro, o dinheiro está escasso, porque os serviços não estão, quem trabalha autonomamente não está tendo serviço para fazer. Alguém estava construindo uma casa e disse ao pedreiro: para aí, porque acabou o dinheiro. E aí o irmão, que é pedreiro, teve que voltar para casa. A empresa onde alguém era funcionário disse: olha, vamos funcionar somente com 50% do efetivo. Você vai ter que voltar para casa. Você vai receber 30% do seu salário, e os outros 70% você vai receber do seguro-desemprego em casa. Foi o que o irmão me contou aqui essa semana, que aconteceu com ele, um dos nossos diáconos aqui da igreja. A empresa mandou para casa, vai receber 30% do seu salário, e você vai receber 70% do seguro-desemprego, não é nem do salário que você ganha. Ele teve que voltar para casa. E quem que vai pagar as contas dele? Porque se eu recebo R$1.000, eu vivo de acordo com R$1.000. Mas se eu recebo 10 mil, eu vivo de acordo com os 10 mil reais. Então todas as minhas despesas são em cima de 10 mil reais, sim ou não? Aí se de repente você diz, uma pessoa recebe 10 mil, vai receber 5 mil, ele vai ter problema. Como quem recebe 1.000 e passa a receber 500, vai ter problema também. Eu quero dizer para você que Deus vai prover. Aleluia, glória a Deus. Deus vai suprir suas necessidades. Vamos para um texto muito conhecido, Mateus capítulo 25. Desculpe, Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Jesus quer dizer que, por mais que você se preocupe, a sua preocupação não vai mudar as circunstâncias. Então ele diz: quanto ao vestuário, por que estáis ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam.
Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. Quem vive ansioso assim, preocupado com essas coisas, são os gentios. Mas, de certo, escute isso, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então a terceira coisa que eu quero dizer para você é que não se atemorize. Deus é poderoso para suprir suas necessidades. Agora, por outro lado, eu não posso chegar aqui e dizer apenas que Deus é poderoso para suprir as necessidades. Há alguns dias eu venho conversando com a igreja aqui sobre nós nos juntarmos para suprir a necessidade de alguns irmãos. Vamos lá para um texto que todo mundo conhece também, mas é bom a gente ler para a gente se lembrar. Atos, capítulo 2. Versículo 43 em diante. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Nós sabemos que aqui tem um contexto totalmente diferente do de hoje. Mas havia generosidade no coração daquela igreja. Venha comigo para 1 Coríntios. Melhor, 2 Coríntios. Capítulo 8. Versículo 1. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Paulo está falando aqui da forma como as igrejas da Macedônia contribuíram para os irmãos pobres. E ele chama isso de graça de Deus. Isso porque ajudar os irmãos é bênção de Deus, é graça de Deus sobre nós. Versículo 2: em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Ele está dizendo aqui que aquela igreja, mesmo pobre, transbordou em doar, transbordou em generosidade. Porque o segredo de dar não é ter, o segredo de dar é amar dar. O segredo de dar é o coração generoso. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Jesus fala: se você tem uma túnica, tem duas túnicas, dê uma para o seu irmão. Porque o segredo de dar na Bíblia não é quando eu tenho em abundância, é quando eu não tenho em abundância, mas aquilo que eu tenho, eu compreendo que eu posso repartir com meu irmão. Aleluia. Isso é dar na Bíblia. E nós precisamos falar sobre isso, porque nós temos uma geração hoje que não gosta mais de dar. Ele não gosta mais de trazer a casa do Senhor. Então, nesse tempo de coronavírus, Deus vai suprir
suas necessidades, mas à medida que Deus supre suas necessidades, seja bênção para a vida do outro. Glória a Deus. Em último lugar, vou terminar com isso. Tem mais coisas aqui, mas eu vou adiantar aqui. Eu quero ler com vocês alguns trechos da Bíblia, que em último lugar, Deus tem promessas para com o seu povo. Amém? As maiores, existem promessas que são específicas. São promessas que Deus faz para mim, para cumprir na minha vida. Mas existem promessas que é para todo aquele que crê, que é para todo aquele que é salvo em Jesus. Você está me entendendo, meu irmão? Amém? Existem promessas que Deus fez para você que não vai fazer para mim. São planos especiais dele para a sua vida. Quantos aqui tem promessas de Deus? Nesse sentido falando. Aleluia. Mas existem promessas que são para todos aqui. Todos. Para Deus. Salmo 30, versículo 5, um texto muito conhecido, diz assim: pois a sua ira dura um só momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso aqui é promessa de Deus para todos. A tempestade pode vir, mas Ele vai acalmar a tempestade. A luta vem, mas a luta vai passar. Aleluia. O momento da tempestade, da adversidade vem, mas ele também acaba. Aleluia. Receba esta palavra da parte de Deus. É promessa de Deus para nós. Salmo 34, versículo 19. Diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus. E na vida do crente é assim, irmão. Ele começa uma luta, vence, aí ele respira um pouquinho e entra em outra luta. Glória a Deus. Aí ele passa 1 ano, 2, ou alguns meses, 3. Aí o Senhor dá vitória a ele. Ele vem aqui na igreja, dá testemunho, canta o hino da vitória. Com uma semana ele está no ciclo de oração, pedindo oração de novo, porque está em outra luta. Aleluia. A luta nunca acaba. Ela não é inerente somente ao crente, é inerente a todos os homens. As adversidades, as tribulações da vida, enquanto estivermos aqui, teremos tribulações, mas nós temos um Deus que está dizendo para nós, aleluia, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia, glória a Deus. Salmo 34, 20 diz que ele, sequência desse texto, ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. Aqui é uma profecia em relação a Jesus, mas que serve para todos nós. De um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Lá em Lucas ele diz assim: nem um fio, até o fio do seu cabelo estão contados. O Salmo 41, versículo 3
é lindo demais. Porque ele fala, porque às vezes alguém pode dizer assim, não, esse vírus não vai me pegar não, em nome de Jesus, amém, isso é bom, maravilhoso, mostra fé. Olha o que ele vai dizer, o Salmo 41:3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade e o restaurará da sua cama de doença. Tem duas coisas aqui. Está doente? Então no período que você estiver doente, Deus vai lhe sustentar. Aleluia. Mas depois o restaurarás da sua cama de doença. Ele é poderoso para te sustentar na enfermidade e é poderoso para tirar a enfermidade. Glória a Deus. Salmo 43, versículo 2. Isaías 43, melhor dizendo, versículo 2. Todo mundo conhece. Diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E para finalizar, 2 Coríntios 4, 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então eu quero dizer para meu irmão, para você, é uma leve e momentânea, vai passar. Aleluia, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar.